Eu vou passar aqui. Você é a nossa sexta e última candidata do dia nessa segunda fase do processo de seleção. Isso propõe de você tentar já o compartilhamento do seu material. Tá. Você tem 50 minutos para a sua apresentação. Se você alcançar os 50 minutos, te avisarei, te sinalizando que você tem 2 minutos para concluir, tá bom? Tá, deixa eu só... Isso, está compartilhando. Não sei se está conseguindo ver. Sim. Estamos. Isso, estamos. Aí agora, só você colocar em tela cheia, né? Se você preferir para... se você Consegue preferir, ver? né? Sim, sim. Tá ótimo. Tá dando para ver, né? Uhum. 50 minutos, são 4 horas. Boa tarde, meu nome é ele. Posso começar? Pode. Tá. Boa tarde, meu nome é Eliane, sou candidata ao concurso para professor substituto, contratado da UFRJ, e vou começar a explanação sobre anatomia do sistema endócrino. Bom, o objetivo dessa explanação é estudar o sistema endócrino anatômico, incluindo as glândulas pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, ovários e testículos. A gente fala aqui de um sistema endócrino anatômico, embora não haja... O sistema endócrino ele esteja distribuído, né? As glândulas estão relacionadas a diferentes órgãos do corpo, né? Que não necessariamente justapostos, né? Justapostos, temos aqui hipófise, tireoide, né? Em outra topografia, pâncreas, testículos, por exemplo, né? As glândulas endócrinas, elas são glândulas de secreção interna, né? E diferente das exócrinas, elas destinam, né, os hormônios, né, que são proteínas, para proteínas ou peptídeos diretamente na circulação. Então, são glândulas de secreção interna representadas por órgãos pouco volumosos localizados em diversas partes do corpo e que vai levar essa substância para o interior dos vasos sanguíneos, né? Então, aqui uma glândula, né, aqui destinando o material para um vaso sanguíneo. Nós temos o órgão subcomissural, que é localizado abaixo da comissura posterior do cérebro, e ele interfere na homeostase hídrica e no equilíbrio salino, e sendo regulador da sede, né? Aqui, né, o órgão subcomissural, né? Então, eu vou começar, né, também falando da glândula hipófise, né? E em relação à glândula hipófise, né, há que se falar, né, sobre o hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso pertencente ao diencéfalo. Isso aqui não está, eu não estou conseguindo baixar isso aqui, que é pertencente ao diencéfalo, né? E a hipófise, ela recebe as influências, recebe os hormônios, né? Ou os sinais, se for o caso, do hipotálamo através do sistema porta-hipofisário, né? Que é um sistema que faz com que garante que essas substâncias elas cheguem direto à hipófise naquela circulação sem se perder, né? Então, os neurônios hipotalâmicos, eles secretam hormônios de inibição e de liberação, né? Então, a gente fala aqui do sistema endócrino, mas a gente tem que citar o sistema nervoso, porque ele está, né, compondo o sistema neuroendócrino, ele está junto com o sistema endócrino, formando o sistema neuroendócrino. Então, os hormônios liberados pelo hipotálamo são prontamente absorvidos, por quê? Porque é um sistema porta, e assim, esses hormônios eles são transportados à adenohipófise, né? Então, o hipotálamo, né, são hormônios hipotalâmicos de liberação. O hormônio tireoestimulante, né, que vai estimular a liberação do TSH, o hormônio corticotrófico, né,
o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, o hormônio inibidor da liberação do hormônio de crescimento, e o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GnRH, e o fator inibidor da prolactina, né? Que a gente sabe hoje que na verdade é a dopamina, né? Então, o hipotálamo, né? Ele está aqui, faz parte do terceiro ventrículo, faz parte do diencéfalo, ele tem essa topografia para que ele fique bem protegido, porque são neurônios muito pequenos, mas são muitos neurônios que o compõem, mas de suma importância, né, para todo o organismo, né? Então, o hipotálamo, ele se organiza em pequenos núcleos e coordena funções vitais básicas. Os neurônios do hipotálamo, eles são ditos marca-passo, né, e podem controlar, entre outros fatores, né, até a temperatura corpórea, né? Ele faz parte, né, quando ele sofre a influência da interleucina 1, do fator de necrose tumoral, né, quando a gente está em estados febris, né? Então, ele está envolvido também, o hipotálamo, no controle da dor, né? E pode livrar o indivíduo do perigo em certas circunstâncias. Está localizado, então, acima da hipófise e contém os núcleos periventricular, paraventricular, né? E arqueado com controle sobre o sistema endócrino, né? Tanto através da liberação de hormônios na neurohipófise, quanto por hormônios liberados na eminência mediana. A zona medial do hipotálamo, que contém os núcleos pré-ópticos, recebe grande contingente de aferências oriundas do sistema límbico, né? Então, existe o circuito de Papet, né? E ele vai fazer uma via que vai envolver o hipotálamo e vai atuar no comportamento, né? Então, o hipotálamo vai responder quando o indivíduo estiver em situações de estresse, quando estiver em situações que ele tenha que reagir para sobreviver, né? Então, existem, né, a gente mostra aqui as diversas estruturas do sistema nervoso, né? E aqui tá o hipotálamo, né? E a hipófise, né? E a gente sabe que no hipotálamo existem diversas vias. Um exemplo dessas vias são as vias supraquiasmáticas, né? Vias que recebem aferências da retina, né? Do trato retino-hipotalâmico, e que vai influenciar o ciclo circadiano, né? Quando a gente vai dormir, quando acordar, né? E a glândula pineal, ela tem essa função, né? Também, através da produção do hormônio melatonina, que vai ser mais produzido quando a gente estiver em ambientes escuros, né? Então, no hipotálamo, a gente tem um relógio biológico, né? E muitos dos neurônios do núcleo supraquiasmático produzem o ácido gama-aminobutírico, em geral relacionado a respostas inibitórias, mas que também pode estar relacionado com respostas excitatórias, né? Tanto é assim que muitas vezes a gente vai tratar com uma substância que estimula o GABA, que é o benzodiazepínico, um idoso, e ele tem um efeito paradoxal, ele não tem aquele efeito inibitório sobre o sistema nervoso do idoso, ele vai ter um efeito excitatório, né? Muitas vezes que ocorre isso, essa resposta do idoso a esses fármacos, né? Então, o núcleo supraquiasmático, como eu tinha falado, recebe informações sobre o ciclo claro e escuro de células ganglionares da retina através do trato retino-hipotalâmico, né? Então, a gente aqui tem, né, voltando a falar, né, o hipotálamo, que vai influenciar a hipófise. No caso da adenohipófise, né, existe a produção, né, dos hormônios, né, de crescimento, o hormônio adrenocorticotrópico, que é o que a gente chama pela sigla de ACTH, o hormônio tireotrópico, e os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. Já a neurohipófise, ela não produz esses hormônios, né? Na verdade, é o hipotálamo que produz, né? E a neurohipófise vai armazenar e secretar tanto a ocitocina quanto a vasopressina, né? A ocitocina, ela está ligada à contratura do útero, né? E a vasopressina, à regulação do volume de água, né? A partir da concentração de sódio.
né, tornando a nossa urina mais concentrada, né, e evitando, né, diminuindo essa diurese, né, tornando essa diurese, né, essa urina mais concentrada. Né? Então, está aqui a base do crânio, né, e nesse osso, que é o esfenoide, né, no osso verde, a gente sabe que é onde repousa a glândula hipófise, né? E quando ela está sujeita a tumores, a aumentos causados por alguma patologia, às vezes nem sempre tumor, porque às vezes a hipófise pode aumentar pelo próprio mau funcionamento da tireoide, né? E isso pode causar a compressão, né, dessa região, que é o quiasma óptico, né, que está aqui nessa região, e com isso causar alterações, né, cegueiras do campo visual, que são as hemianopsias. Né? Então, aqui, né, falando do adenoma hipofisário, né, que, né, é no caso um tumor, né, e que pode causar cefaleia, né, pode causar o diabetes insípido. Em geral, esses adenomas, eles são mais secretores de prolactina, né, e leva, como sintomas, né, pode causar a galactorreia, que é a secreção de leite pelas mamas, fora da lactação, né, a amenorreia, que é a alteração, que é a diminuição da menstruação ou a ausência da mesma, ou irregular, no caso, a ausência da mesma, né, disfunção erétil, né, e a alteração do tamanho das mamas, né, principalmente no homem, a ginecomastia. Né? Então, por que é importante a gente saber a endocrinologia, né, a fisiologia dessas glândulas? Porque vai ser assim que a gente vai descobrir quando uma pessoa se apresentar com um sintoma, né? Um exemplo é na síndrome de Cushing, né? Vai haver um aumento da produção do ACTH, né, que é o hormônio adrenocorticotrópico, né? E assim a glândula adrenal, o córtex, vai produzir mais cortisol, né? E com isso a pessoa vai ter os sintomas relacionados ao hipercortisolismo, né? Vai ficar inchada, né, com edema de face, né, aumento da glicose no sangue, alterações do humor, né, irritabilidade, né? Enfim. Então, a glândula hipófise, né, é uma glândula, né, que vai receber a influência, né, do hipotálamo, né, que é uma estrutura do diencéfalo. A hipófise, ela é irrigada, né, ela vai estar na região, no terceiro ventrículo, né, próximo ao quiasma óptico. Ela vai ser irrigada pelas artérias, pela artéria hipofisária superior, né, que é um ramo da carótida, né? E vai levar, né, ela vai levar a produção desses hormônios, vai estimular a hipófise, a tireoide, a produzir os hormônios tireoides, né, através do TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Assim, a tireoide vai responder ao estímulo da hipófise e vai produzir o T3 e o T4. A glândula adrenal, ela vai responder através do ACTH e vai produzir o cortisol, a aldosterona, né? Também vai produzir o cortisol no córtex suprarrenal. A medula suprarrenal, ela já é influenciada pelo sistema nervoso, mas não o hipotálamo, né? Até existem vias também, né, hipotalâmicas, mas a gente fazendo uma divisão pela anatomia, a medula suprarrenal, ela vai ser influenciada pelo sistema nervoso autônomo, né? Às vezes também ocorre que, assim, a hipófise vai ter os fatores inibidores ou produtores da prolactina, né? E aí vai haver a produção da prolactina, né? E na neurohipófise, né? No caso, isso foi adenohipófise. Na neurohipófise, vai haver a liberação da ocitocina e do hormônio antidiurético. Né? Aqui, a glândula tireoide, né? Que é uma glândula que está situada, né, à frente, né, da laringe e da traqueia, né? Aqui em cima, né? É irrigada pela artéria tireoide superior e inferior. Existe uma relação
né, da artéria tireoide superior, né, e da artéria tireoide com o nervo laringeu recorrente. Assim, em cirurgias de tireoide, né, que a gente chama de extirpação da tireoide, que a gente chama de tireoidectomia, existe a possibilidade de lesão desse nervo, que é o laringeu recorrente, que ele é mais posterior, e assim o indivíduo ficar com uma disfonia ou uma afonia, né, caso haja lesão dos dois nervos, né. Então, a tireoide, né, ela também sofre influência, né, da adenohipófise através do hormônio tireoestimulante, que é o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir a tiroxina e a triiodotironina, né? E ela está localizada abraçando a traqueia e um pouquinho abaixo, imediatamente abaixo da laringe. A tireoide, ela tem os lobos direito e esquerdo e o istmo, né? Então, a função dela é regular o metabolismo basal através da produção desses hormônios e captar o iodo da corrente sanguínea, né? Existe aqui uma variação anatômica, que é a presença do lobo piramidal, que é um lobo que emerge aqui do istmo e ele vai até o osso ióide, né? Então, nas relações anatômicas aqui, né, nós temos o osso ióide, a cartilagem, existe a cricotireoide, existe a cartilagem tireoide, né? E assim, são essas as relações da glândula tireoide, né? A glândula tireoide, ela produz também a calcitonina, né? Que é um hormônio relacionado ao metabolismo do cálcio, né? Além desses dois, da tiroxina e da triodotironina, né? Então, tá aqui, né, as relações anatômicas, né, que as veia subclávia, veia jugular, né? Então, isso tudo é importante porque em casos de tumores, né, a gente vai saber, né, o que pode emergir daqui, né, que pode ser afetado em razão de tumores da glândula tireoide, além do acometimento de glândulas de cadeias linfonodais, né, que no caso desses tumores acomete mais as cadeias cervicais, os linfonodos da cadeia cervical, né? O T3 e o T4, né, que é triodotironina e a tiroxina, eles têm a mesma função, né? Sendo que a triodotironina ela é mais potente, né? E ela sofre uma alteração, né? O T4, a tiroxina, né? Ela vai sofrer uma alteração, né? Desiodetação, aí vai se transformar em triodotironina, a qual é mais potente, né? Aqui está a foto, né? A parte da histologia, aqui os coloides, né? Que é rico em tireoglobulina, né? Que tem a tiroxina, né? E aí vai atuar, né? Vai atuar na produção desse hormônio dos hormônios tireoides, né? E aqui em volta as células cuboides, em volta desse coloide, né? Desse corte que representa a histologia da glândula tireoide, né? Aqui numa visão posterior, né? Que a gente tem anatomia, visão anterior, visão posterior, visão, né, transversa, né? Os cortes transversos, né? Então, numa visão posterior aqui a gente vê o esôfago, né? As relações, né? Então, e daí a gente consegue raciocinar clinicamente, né, se for o caso de um médico ou de um biomédico, né? Uma pessoa com aumento da glândula tireoide, né, uma glândula tireoide muito aumentada, né, ela vai sofrer do que a gente chama de bócio, e isso pode dar uma insuficiência respiratória, dada a relação da tireoide com a traqueia, né? E também, né, sabendo das funções dos hormônios tireoides, que eles vão aumentar o metabolismo basal, vão aumentar o consumo da glicose, né? A gente sabe que a pessoa vai ter, de acordo com a tireotoxicose ou com hipotireoidismo, a pessoa vai ter sintomatologias, né, de acordo com o maior ou menor nível desses hormônios, né? Então, é importante também falar que a célula tireoide, ela bombeia esse iodo para o interior da célula, num processo chamado captação de iodo. Por que bombeia ativamente, né? Porque é contra um gradiente de concentração, né? E nisso ela vai precisar de energia para ter essa captação do iodo, né?
Essa célula tireoide, então, ela é rica, né, numa estrutura celular chamada aparelho de Golgi, né, e nisso a tireoglobulina é secretada, né, o aparelho de Golgi ele é importante para secretar essas proteínas, para fazer ligações, fosforilações, que vão melhorar a função dessa proteína ou modificar de alguma forma, né. Isso daqui eu já tinha falado, né. Então, os hormônios tireoides, eles estimulam a captação da glicose pela célula, né? Aumenta a glicólise, que é a quebra da glicose, a gliconeogênese, que é a produção da glicose no fígado, aumenta a velocidade de absorção pelo trato gastrointestinal e aumenta a secreção de insulina, né? Então, uma pessoa com hipotireoidismo, né, ela vai ter menos, né, ela vai ter menor velocidade de absorção pelo trato gastrointestinal. Ela é sujeita a ter constipação, né, ela é sujeita a ter uma alteração da voz, né, ela é sujeita a ter maior concentração de glicose, com maior tendência a diabetes, porque o metabolismo está todo lento. No hipertireoidismo, né, que pode ser causado por uma tireotoxicose, né, que nem sempre vai ser causado o hipertireoidismo pelo hormônio produzido na própria glândula. Às vezes, a tireotoxicose, ela provém de hormônios tireoides produzidos em outro lugar, né? Até devido ao fato da pessoa ter um câncer, e aí a pessoa tem uma tireotoxicose, né? Ela vai ter a influência do hormônio tireoide produzido de forma ectópica, né? E assim ela vai ter a influência desses hormônios aumentando a frequência cardíaca, vai ter taquicardia, né? Vai ficar com sudorese, tremores, né? Então, os hormônios tireoides, né? A gente sabe que eles diminuem a concentração de colesterol. Então, no hipotireoidismo, existe a tendência a ter a dislipidemia, né? A hipertrigliceridemia, né? Né? E o hormônio tireoide aumenta o nível de ácidos graxos livres, né? Além de aumentar os receptores de lipoproteínas de baixa densidade nas células hepáticas, né? Então, está aqui a glândula tireoide, né? Que também, né, como no caso das adrenais, sofre influência do hipotálamo, né? Aumenta o TSH, né? A partir do TSH da hipófise, né? É produzido o TSH, que vai estimular essa glândula tireoide a produzir esses hormônios. E num mecanismo de alça, de feedback, por exemplo, se tiver um hipertireoidismo, né, existe um mecanismo de alça que vai levar à inibição da secreção pelo hipotálamo e pela hipófise, né? As paratireoides, elas são glândulas que estão na tireoide, né? Na parte posterior, pode ter de 2 a 6, e estão relacionadas ao metabolismo do cálcio, né? O paratormônio, ele promove a absorção de cálcio e fosfato do osso, né? O PTH promove também a proliferação dos osteoclastos, que vão tirar esse cálcio do osso e aumentar esse cálcio, né? Em relação às paratireoides, é importante notar que na insuficiência renal crônica, por exemplo, quando existe uma menor absorção do cálcio devido à falta de vitamina D, existe um hiperparatireoidismo que é secundário a essa doença. E com isso a pessoa faz um hiperparatireoidismo e pode fazer calcificações metastáticas no corpo, né, com nódulos cálcicos palpáveis, né? Então, aqui a gente fala, né, agora mudando, né, das glândulas suprarrenais, né, que são influenciadas pela adenohipófise, sofre a influência, são estimuladas pelo hormônio produzido pela adenohipófise, que é o hormônio adrenocorticotrópico, né? Estão situadas na parte superior do rim, né? Existe aqui a parte justaglomerular, né? Que é onde se produz, que é onde vai ser produzida a aldosterona sob influência da renina, né? A partir
de osmorreceptores que vão sentir uma maior ou menor concentração de sódio. Então, as glândulas suprarrenais, elas são bilaterais e situadas no polo superior de cada rim, né? A medula, entretanto, ela é 90% da glândula e secreta as catecolaminas, norepinefrina e epinefrina, e estão sob a influência do sistema nervoso autônomo, né? O córtex, ele é 10% da glândula, né? E secreta o cortisol, né? A estrona, a aldosterona, os andrógenos, né? Então, em casos de hiperplasias suprarrenais, na hiperplasia do córtex, existem casos que crianças mais novas sofrem uma virilização precoce, uma puberdade precoce, né? Devido a esses andrógenos assim, tem, a princípio a gente acha que tem menos importância que os andrógenos produzidos pela glândula testicular, mas eles também são importantes no momento que há uma patologia, né? A fáscia que envolve o rim, ela envolve também a glândula suprarrenal, né? A glândula suprarrenal, ela é nutrida pelas artérias suprarrenais superiores e a drenagem vai ser pela veia suprarrenal, né? Então, essa cápsula renal, ela vai abranger também a adrenal, né? Que a gente chama de suprarrenal, porque no homem ela está acima do rim, mas em outros animais, né, a gente chama de adrenal porque ela está próxima ao rim, não necessariamente no polo superior, né? Então existe essa nomenclatura de adrenal também, né? Os hormônios, né, do córtex suprarrenal. O cortisol, ele estimula a gliconeogênese, né, que é a formação de carboidratos a partir de proteínas do fígado. Diminui a velocidade de uso da glicose pelas células e, com isso, a pessoa tem tendência a ter uma hiperglicemia. Então, na síndrome de Cushing, que é o aumento do cortisol, existe a tendência a ter o diabetes, né, devido ao aumento dessa glicose. O cortisol, ele reduz a síntese e aumenta o catabolismo de proteínas. Então, o uso de medicações à base de cortisol por muito tempo, né, pode levar a um catabolismo proteico, né? E aí um desgaste do músculo. O cortisol, ele mobiliza ácidos graxos do tecido adiposo também. E diminui a permeabilidade de capilares, né? Então, numa falta desse hormônio do cortisol, como na doença de Addison, existe um aumento da permeabilidade de capilares. E com isso, o que pode acontecer? Pode acontecer um choque, né? A pessoa entrar num estado de choque de baixa nutrição celular, de redução da pressão, né? O cortisol, ele é importante na diminuição da migração de leucócitos para áreas inflamadas, e daí a sua importância no tratamento de infecções, até em relação à COVID, que ele mostra, né, que diminui a inflamação, né, naquela tempestade de citocinas que ocorre com a doença, né? O ACTH, ele é importante, ele é produzido pela hipófise, mas ele quando é produzido, ele fica na forma de uma promolécula e ele envolve, né, ele abrange o ACTH e o hormônio, além de outros, né, de um hormônio opioide, ele abrange também o hormônio produtor de melanócitos. Assim, o que pode acontecer? Uma pessoa com falta do cortisol, né, ela pode, naquele mecanismo de feedback, como é o que acontece na alça da tireoide também, né, do TSH, influenciando a produção de T3 e T4, no ACTH, se você produz menos cortisol por essa glândula suprarrenal, por esse córtex, você aumenta a produção desse pró-hormônio. E aí, só que junto com o ACTH, que é produzido na tentativa de fazer essa adrenal produzir mais cortisol, existe também esse MSH. E assim, a pessoa com a falta do cortisol, com a chamada doença de Addison, ela pode ter manchas no corpo, principalmente na boca, por causa da produção desse MSH, que é o hormônio relacionado à ativação de melanócitos, né? Então, a beta-lipotropina, né, também está dentro dessa molécula do ACTH, né? O córtex suprarrenal, além do cortisol, ele secreta a aldosterona e os andrógenos, né, como já foi colocado. A aldosterona, ela promove a absorção do sódio,
e a excreção do potássio pelas células tubulares renais, né? A tentativa do rim de não perder o sódio, né? Então, o rim tenta sempre, ele vai tentar manter esse sódio dentro do corpo, né? A aldosterona atua também nas glândulas sudoríparas para conservar o sal corporal em ambientes quentes, né? Então, está aqui, né? Do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? A enzima, né? A renina, com a queda da pressão arterial, se produz a renina, né? A renina, ela transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a angiotensina 1, através da ação da enzima conversora da angiotensina, ela se metaboliza a angiotensina 2, né? E daí ocorre a produção da aldosterona, né? Que vai colocar o sódio para dentro, potássio para fora, né? Aqui, a enzima conversora de angiotensina, ela é sítio de atuação de quem? De medicações de inibidores dessa enzima, como o captopril, né? Ou de bloqueadores aqui no caso do captopril, né? No caso que inibe a enzima conversora de angiotensina, né? Mas existe também a medicação que bloqueia os receptores de angiotensina, tá? Que são losartan, exemplos, né? Então, é importante também, né, saber esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, não só porque é importante na conservação do sal do corpo, manutenção da pressão, mas também porque para a gente saber como vão agir as medicações para hipertensão arterial, né? A medula suprarrenal, né, a estimulação de nervos simpáticos para a medula suprarrenal estimula, né, libera grandes quantidades de epinefrina e norepinefrina, né, que são os hormônios do medo, né, da reação de fuga ou luta, né. A medula suprarrenal também pode ser sede de tumores da medula suprarrenal, né, e com isso a pessoa tem picos hipertensivos, são causas secundárias da hipertensão arterial, né, causada por tumores na medula suprarrenal, tumores produtores de epinefrina, norepinefrina. A epinefrina tem quase o mesmo efeito da estimulação simpática direta, né? A norepinefrina, ela produz vasoconstrição dos vasos do corpo, uma maior atividade cardíaca, causando taquicardia, né? Nas situações de ansiedade, inibição do trato gastrointestinal, dilatação da pupila, né? É importante, né? Essa dilatação da pupila é um importante sinal, muitas vezes, de intoxicações, né? Intoxicações por drogas simpático-miméticas, como a cocaína, a gente vai ver aquela pupila dilatada, então é importante na parte de toxicologia, né? A epinefrina tem efeito mais intenso que a norepinefrina, mas causa constrição mais fraca dos vasos dos músculos, né? Então, aqui, as glândulas suprarrenais, elas sofrem influência do sistema nervoso autônomo. Por que sistema nervoso autônomo? Porque ele não está relacionado à nossa vontade, né? Embora exista, a gente vai reagir de acordo com o medo, ele não está, ele funciona de forma autônoma, está relacionado à dilatação da pupila, funcionamento dos órgãos, né? Ao batimento cardíaco. Então, é um sistema nervoso que ele funciona por ele mesmo, ele não está relacionado à nossa vontade, né? Os neurônios do sistema nervoso autônomo, eles podem se destinar, então, às glândulas, né? Os sistemas neurovegetativos simpático e parasimpático são um conjunto de vias eferentes que ativam tecidos alvoperiféricos, e essas vias eferentes são controladas pelo sistema nervoso central. Os estímulos do meio ambiente, através de vias de associação, ativam estruturas do hipotálamo que estimulam vias descendentes que ativam eferentes neurovegetativos, né? Outras vias, como dor, prazer, podem ocorrer e causar respostas motoras, caracterizando o controle neuroendócrino, do qual já tinha falado, né? Então, os neurônios hipotalâmicos recebem informações de estruturas corticais e límbicas, fazendo o controle de eferentes neurovegetativos. Exemplo é o circuito de Papet, né, que abrange o giro do símbolo e que se liga, que se projeta ao hipocampo e por feixes de axônios ao hipotálamo, né? Então, a gente vê que é tudo integrado, né, que o sistema nervoso, que o sistema endócrino, ele está ligado ao sistema nervoso, né, do qual sofre influências.
né? O hipotálamo, após um estímulo ambiental, pode estimular o sistema nervoso, o sistema simpático, com estímulo de ações, né, que fazem com que o indivíduo responda ao estresse ou com ativação do sistema parasimpático, né? Agora eu vou falar do pâncreas, né? O pâncreas, ele tem uma parte exócrina, que está relacionada à digestão, né? E a parte endócrina, né? Que é o sistema endócrino. O sistema endócrino do pâncreas, ele está relacionado às células beta, né? E às células alfa, né? As células alfa, elas vão produzir o glucagon, que vai aumentar a glicose no sangue. E as células beta estão relacionadas à produção de insulina, que estão relacionadas à diminuição da glicemia, mas a facilitar, né, a fazer com que essa glicose entre para dentro da célula, né? Se a insulina falta, a glicose não entra para dentro da célula, né? Então, a parte exócrina do pâncreas está relacionada às enzimas digestivas. O que vai acontecer? Elas vão sair no ducto pancreático e serem drenadas, né, junto com o ducto colédoco, né, no duodeno. Né? Agora, a porção endócrina não, né? Aquilo, endócrino, né? Produz hormônios que vão entrar dentro dos vasos sanguíneos, né? Tanto a insulina quanto o glucagon. E aqui a gente vê as relações anatômicas, né? Do pâncreas, né? Com o duodeno. Em tumores de cabeça de pâncreas existem as cirurgias, né? Quando são cirurgias curativas que envolvem a retirada do duodeno também, né? Duodeno-pancreatectomia, né? E aqui a gente vê os gânglios, né? E saber por que, né? A tendência a dar metástases, né? Para órgãos que estão próximos. Existe uma relação com o baço, né? Bom. Então, a insulina, né? Ela promove o metabolismo da glicose no músculo, promove o armazenamento do fígado da maior parte da glicose ingerida numa refeição. E a liberação de glicose pelo fígado. O glucagon produz a glicogenólise hepática, né, que é a quebra do glicogênio, e assim vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Ele aumenta a velocidade da gliconeogênese pelas células hepáticas e promove a conversão de aminoácidos em glicose. Né? Outra glândula do sistema endócrino são os ovários, né? Os ovários, eles vão sofrer influência também da hipófise, através da produção, né, lá na adenohipófise, do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, né? O hormônio folículo estimulante, ele vai fazer com que o ovário aumente a produção de estrogênio. E esse estrogênio vai fazer com que ocorra o crescimento, né, a hipertrofia de uma camada dentro do útero, que é chamada endométrio. Que se a mulher estiver grávida, vai haver o crescimento aqui do embrião, senão ele vai descamar e causar a menstruação, né? E o hormônio luteinizante, né, ele está associado, né, ele é produzido, no caso, ele vai causar a produção, vai levar a produção a produção de progesterona pelo corpo lúteo e manter, né, ajudar na implantação desse ovo, né? Então, o ovário é uma glândula, né, envolvida com a ovulação, né? O pico do hormônio luteinizante vai fazer, né? A gente sabe que tem a ovulação depois desse pico de hormônio luteinizante, que é o LH, né? E assim, esse ovócito, ele é captado pela trompa, que se ela não tiver entupida, não tiver nenhuma alteração no seu pertúrito, né? Ele vai entrar aqui, né? O ovário, ele vai ser captado por essas fímbrias, e aqui na trompa é onde vai haver a fertilização, né? E aí o ovo vai caminhando até a implantação, e quem vai ajudar a implantação, a manutenção desse ovo, desse zigoto, é a progesterona inicialmente, né? E depois os hormônios placentários, né? O estrogênio e a progesterona também, em grande quantidade, eles também fazem um mecanismo de alça sobre o FSH e sobre o LH. E aí que está o mecanismo das pílulas anticoncepcionais, né? Os ovários, né? Existe um hipogonadismo na menopausa, que é o fim da vida reprodutiva da mulher, existe um hipogonadismo hipergonadotrófico, né?
e que a gente usa esse hormônio folículo estimulante, que vai estar aumentado, para dar o diagnóstico de menopausa, após 1 ano de amenorreia desta mulher, né? Deixa eu sentar aqui. Deixa eu só voltar aqui, anterior. Só para falar aqui. O ovário, ele é nutrido pela artéria ovariana e pelo ramo da artéria uterina, né? Ele se relaciona, ele tem em anatomia o mesovário, né? Aqui o ligamento largo, né? Quando a gente faz a retirada do útero, muitas vezes esse ovário, ele vai ter uma irrigação menor e com isso ele passa a funcionar menos, né? Deixa eu botar aqui. Bom, existem os testículos, né? Os testículos são as glândulas masculinas, né? Onde ocorrem a produção da testosterona e a espermatogênese, né? Essa rede testicular ela vai se juntar toda, aí vai formar o epidídimo e depois o epidídimo ele vai levar à formação do ducto eferente, né? O testículo ele começa, ele embriologicamente ele vem do abdômen e ele vai descendo, né? Durante a vida embrionária. Muitas vezes, ele não faz essa descida completa e a gente tem uma doença que a gente chama que é criptorquidia e que na criança deve ser tratada pelo risco de infertilidade ou câncer de testículo, né? Então, é o local da espermatogênese e da produção de testosterona, que é um hormônio, a testosterona, isso na puberdade, né, que começa, e é um hormônio relacionado ao anabolismo, à produção de proteínas, ao aparecimento de caracteres sexuais secundários, assim como na mulher também, né? O estrogênio e a progesterona, eles também estão relacionados ao aparecimento de caracteres secundários, né? Que vão levar à deposição de gordura na coxa, né? E outros caracteres. Né? No homem, a voz, né? A voz com um tom mais, né? Com um tom mais grave, né? Devido à produção de testosterona, né? Então esse testículo ele desce, né? O ducto deferente, né? Ele tem todo um caminho, né? Ele passa pelo canal inguinal, né? Ele depois vai passar pela Depois ele vai passar pela bexiga, né? Vai entrar na uretra prostática, né? E daí ele vai depois estar relacionado à ejaculação, né? Em relação à hipófise, ela produz, né? Que eu não tinha deixado de falar, o fator inibidor da prolactina, né? E fator estimulante da produção de prolactina, que está relacionada ao desenvolvimento da mama, à secreção láctea, né? E em relação à neurohipófise, tá? Que eu acabei pulando, os hormônios que são liberados pela neurohipófise, né? O hormônio, a vasopressina e a ocitocina. A ocitocina ela está relacionada não à produção do leite, mas à ejeção do leite, né? Deixa eu botar aqui. Não, isso daqui antes de eu terminar, que eu não coloquei aqui, existe também a glândula que eu coloquei no objetivo, né? Que é o timo, né? Que está mais desenvolvida, né? Ela se desenvolve, ela fica ela tem uma parte cervical, mas ela está atrás do externo, né? Mais do manúbrio, é mais desenvolvida na criança e está relacionada, tem 2 lobos e está relacionada à maturação de linfócitos. O timo, ele tende a regredir, né? A ficar menor na idade adulta, né? Mas é sede também de tumores, né? Que a gente chama até do timoma, tumores do mediastino, né? Que são causas de tumores na idade adulta e na infância, né? Então, aqui eu termino, isso aqui são as referências, né?
e eu terminei minha apresentação. Não sei. Obrigada, Eliane. Desculpa, fiquei meio nervosa. Tá aqui. Eu não estou enxergando ninguém. Ah, tá aqui. Isso, eles estão... você pode parar seu compartilhamento de tela. Dele. Pode parar, né? Tá. Desculpa. Eu peço aguardar mais alguns minutos. Eu acho que o Bruno, de repente, esteja com problema de câmera. Eliane, você gostaria de fazer mais... Eu estou sem câmera mesmo, mas eu estou ouvindo. Isso. Eliane, você gostaria de fazer mais uma colocação? Então, assim... em relação ao testículo, né, que eu acabei não colocando, é porque a gente pula do funículo espermático, também, né, a relação anatômica dele, que ele é envolto pela túnica albugínea. Eu acabei... É porque eu vim de um processo seletivo, eu entrei aqui já até meio atrasada, eu fiquei meio tensa. Eu saí de um processo online, aí entrei... aí ficou algumas coisas assim, eu pulei, mas aí era só em relação ao testículo da anatomia, que eu tinha esquecido de falar isso. Acho que de resto. Ok. Tá bom. Muito obrigada, Eliane. Tá bom, Eliane, obrigado. E para liberar, de repente você pode aguardar já na sala de espera, que daqui a pouco chamamos vocês, os presentes, pelo menos para a divulgação dos resultados. Tá. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Aí como é que eu... Aí sala de espera... Eu vou te colocar. Eu vou me mutar, então. Não precisa não. Sim. Eu vou te colocar na sala de espera agora. Tá. Tô colocando Mas você isso agora. se você quiser esperar também, Eliane. Se você quiser não esperar, a se gente você vai quiser. mandar Não, posso por e-mail, esperar. de toda quiser... forma, tá? então tá bom, tá bom. Não, porque a gente vai deliberar ainda, vai esperar um pouquinho, mas não vai demorar muito, não. Então eu vou te colocar na sala de espera já direto. Os outros vão entrar daqui a pouquinho. Tá bom. Tá certo, obrigada. Até daqui a pouco. Gente, então vou encerrar aqui a nossa gravação, tá?